Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que é novo ou nova por aqui, eu já te convido a estar se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações em todas, para assim que eu trouxer um vídeo novo, você vai estar sendo notificado e não perde nenhum conteúdo que eu trago aqui no canal. E hoje venho trazer aqui para vocês a abertura do meu cofre das sobrinhas 2026. Trouxe aqui, gente, todas as sobras e as produções que eu vim guardando desde o mês de fevereiro. Foram 5 meses guardando sobrinhas mínimas, sobrinhas de até 80 gramas e uma sobra maior por mês de 200 gramas. E junto com essas sobras foi guardado também todos os meses, né, mês a mês foi guardado também produções. Para agora, né, na abertura do cofre, eu ter aqui peças prontas para colocar para venda e ter várias sobras aqui, né, várias sobrinhas de barbante para começar uma nova produção com as sobras. Então, vai estar caindo o vídeo hoje e amanhã para vocês da hashtag. São várias meninas participando da hashtag do cofre, né, desse ano de 2026. Então, vai ser 2 dias aí, da mesma forma, né, que foram feitos aí os meses anteriores, 2 dias por mês, né, vinha caindo aí o vídeo do cofre para vocês. E agora, né, a gente vem trazendo a abertura para logo começar a trazer as produções que a gente vai fazer apenas com as sobras que foram guardadas. Então, todas as sobrinhas que eu guardei durante esses 5 meses estão aqui na mesa. Vou mostrar, né, tudo certinho para vocês, vou estar pesando para ver a quantidade total que eu tenho aqui de sobras. Essas outras duas que estão aqui nesses potes, são as sobrinhas que eu guardei do mês de junho, né, referente ao mês de junho. Não cheguei nem a colocar dentro dos saquinhos, porque assim que eu finalizei, gente, aqui o vlog, né, do último mês guardando, eu já, né, estou aqui gravando o vlog de abertura do cofre também, né, já estou aí me adiantando, para assim eu já conseguir começar a produzir com essas sobras. Agora, a gente chegou à melhor etapa da hashtag. Guardar as sobrinhas é moleza, né? A gente veio aí guardando todos os meses as sobrinhas que a gente conseguia, né, juntar durante o mês, mas agora que começa a etapa que né, desafiadora da hashtag, que é a etapa de produzir apenas com as sobras que guardamos. É bem desafiador, mas é muito bom, gente. A melhor etapa da hashtag é essa etapa que a gente vai estar dando início, né, a etapa das produções. Sai cada peça maravilhosa que a gente não... Mesmo, né, que foi produzido por mim mesma, mesmo que foi eu que separei ali as sobrinhas, que produzi a peça, quando a peça tá pronta, não dá nem para acreditar que foi produzido aqui com as sobrinhas mínimas, né, sobrinhas de até 80 gramas. Como que vai funcionar a próxima etapa das produções? Esse ano, gente, as produções vai ser a cada 15 dias. O ano passado, a gente fez, né, produção toda semana, depois da abertura do cofre, só que esse ano, como todas as meninas, né, que vêm participando, tá bem corrido, né, estão na correria, cada uma ali com as suas encomendas, né, com as suas produções, com os seus problemas, né, particulares. Então, assim, tá bem corrido para todas e para facilitar, né, para ficar mais gostoso, para a gente poder trabalhar, para conseguir chegar no dia de trazer ali na data marcada, de trazer as produções, a gente conseguir trazer uma produção bem feita, um vlog, né, bem trabalhado para vocês. Vai ser produção, então, a cada 15 dias. Hoje a gente está trazendo, né, uma parte das metade aí, né, vamos dizer assim, das participantes está trazendo o vídeo da abertura. Amanhã vai estar caindo, né, no próximo dia vai estar caindo aí para vocês o restante, né, dos vídeos aí das outras participantes, e logo em seguida a gente já vai vir trazer o primeiro vídeo de produção para vocês. As produções, gente, as primeiras produções serão apenas com as sobras que foram guardadas. A gente não vai agregar nenhum cone de barbante, não vai poder, né, estar agregando aí cones fechados, ou então até mesmo cones abertos. As primeiras produções, as 5 primeiras produções serão apenas com as sobras que foram guardadas. A única coisa que eu vou, gente, estar liberando para poder, né, estar agregando vai ser um cone de multicolor. Por que que eu vou
estar liberando aí, né, para guardar, para agregar aqui nessas produções um cone de multicolor. Porque o multicolor, eu tenho aqui, olha, os meus que eu guardei, mas é uma cor, assim, que não é todas, né, que tem ali sobrinhas no ateliê, né, que tinha ali sobrinhas para poder vir guardando. Tanto, né, de cores variadas, né, quanto também do verde. Então, eu vou estar liberando já nesse início das produções, para quem aí, né, não guardou multicolor suficiente para poder, né, estar trabalhando na hashtag, para poder estar agregando um cone de multicolor. Então, cada participante vai ver ali a cor, né, que vai estar agregando. Quem quiser agregar o verde, porque é uma cor, né, que a gente precisa ter para poder produzir, vai estar agregando aí o cone do verde. Quem não quiser também agregar, não precisa. A gente não precisa estar, né, agregando. Então, é a única... o único cone, o único barbante, né, que vamos poder agregar agora no início vai ser esse cone de multicolor. Pode ser o cone pequeno, de 226 metros, né, ou então o cone maior, o novelo maior, né, de 400 gramas, né, marcas aí que é variadas, né, cada uma trabalha com um tipo de marca, então vocês vão ver aí o que vocês vão precisar, né, agregar de multicolor, se é, né, o verde ou então se vai ser cores aí, né, variadas, que não foi guardado, né, vocês vão estar escolhendo aí apenas uma cor para poder estar agregando. Os anos anteriores, eu sempre liberava para poder agregar ali 1 quilo a mais, né, de barbante, um cone fechado, ou então até mesmo ali um cone aberto, mas dessa vez vai ser um pouquinho aí diferente. A gente vai, né, dar início às produções com o que foi, apenas, né, com o que foi guardado, e para quem não conseguiu ali estar guardando multicolor, eu já vou estar liberando, já nesse início de produção, vou estar liberando para poder estar agregando aí esse cone, né, do multicolor. Só que lembrando que tanto as sobrinhas que foram guardadas, quanto esse multicolor que vai ser agregado, vai ter que ser eliminado. Serão 5 vídeos obrigatórios, então a cada 15 dias vai estar caindo, né, um vídeo da hashtag para vocês, então será 5 vídeos obrigatórios. Quem conseguir eliminar todas as sobrinhas nesses 5 vídeos, já, né, finaliza a hashtag, mas quem não conseguir estar eliminando aí as sobras que guardou nesses 5 vídeos obrigatórios, vai continuar fazendo, né, os vídeos que vai ser os vídeos extra, mesma coisa do ano passado. As produções serão produções livres, cada uma vai ver o que precisa produzir. Vai ficar mais fácil assim, né? Porque aqui, cada uma, né? Cada região tem ali a sua realidade. Ah, eu preciso produzir jogo de banheiro, eu preciso produzir jogos de cozinha, ou então eu preciso fazer tapete avulso, par de tapete, suplá. Cada artesã tem ali aquela peça que precisa estar produzindo. Então, se eu vim aqui e determinar, né, colocar como um desafio para todas produzir tapete avulso, talvez, né, para mim vai ser vantajoso, mas para as outras participantes não. Então, vai ser produções livres, cada uma vê o que vai estar produzindo. Só que a cada vídeo de produção tem que eliminar no mínimo 1 quilo de sobrinhas. Tem que ser no mínimo 1 quilo de sobras eliminadas a cada vídeo. Quem conseguir produzir mais, melhor ainda, né? Mas no mínimo tem que ser 1 quilo de produção por vídeo a cada 15 dias. Prazo de 15 dias, dá, né, tempo para fazer uma produção bem bonita, uma produção inspiradora, um vlog, né, bem detalhado, trazendo dicas, né, trazendo inspirações para as nossas seguidoras, né, tirar aí, né, várias dicas das nossas produções para poder estar utilizando as sobras que tem também, né, no seu ateliê. Então, aqui, gente, está todas as minhas sobras. O ano passado foi o ano que eu consegui guardar mais, né? Eu guardei mais de 13 quilos de sobrinhas. Será que esse ano eu vou conseguir bater o ano passado? Eu acho que não, gente. Esse ano foram apenas 5 meses guardando. Os anos anteriores, né? A gente guardava por 7 meses, então são 2 meses a menos que a gente guardou, né? As sobrinhas nesse ano. Então, eu acredito que aqui não tenha, né, mais do que eu consegui guardar o ano passado, que foi mais de 13 quilos. Mas tem muita sobrinha aqui de cores variadas, né, para mim poder estar trabalhando.
eu vou, gente, estar mostrando primeiro para vocês as produções que eu fiz. Que junto, né, com as sobrinhas, mês a mês, a gente vinha trazendo uma produção. Cada mês era uma cor determinada para a gente poder produzir. Então, além das sobrinhas, eu consegui também, né, estar guardando produções. Olha só que maravilha. Já tenho aqui, né, peças prontas, tanto eu quanto todas, né, as meninas que participam aí da hashtag, tem produção pronta para já estar colocando para venda. E as nossas sobrinhas, né, para a gente poder estar produzindo aí novas peças para nos programar já para as produções do final do ano. As produções não precisam, né, ficar guardadas agora nessa etapa. Produziu, já quer colocar para venda? Pode estar postando, né, já colocando para venda, mas para quem quiser também, pode usar aí essas sobrinhas para montar uma pronta entrega, para deixar guardado para vender no final do ano. A gente está, né, no mês de junho, o ano, né, gente, falta aí 6 meses apenas, né, já para acabar o ano, então passa muito rápido e agora começa aquela correria de produção para o final do ano, de nos programar, né, para ter pronta entrega para vender no final do ano. E agora, né, o cofre é uma grande oportunidade aí para a gente poder estar montando aí pronta entrega, né, de peças variadas, combinações de cores lindas aí, né, várias combinações diferentes vai dar pra gente fazer com as nossas sobrinhas e já nos programar com a nossa pronta entrega do final do ano. As peças que eu tenho aqui prontas, eu já vou estar separando. A maioria delas, gente, vai ser para revenda. A maioria das peças que eu fiz já foi pensando mesmo na revenda. Porque como agora, né, a gente vai começar a produzir aqui com essas sobrinhas, e são produções aí desafiadoras, que a gente tem, né, não é fácil produzir com sobra mínima, são sobrinhas de até 80 gramas, então a gente tem que trabalhar muito bem, né, para conseguir fazer ali peças vendáveis com essas sobras. Então, essas produções que eu fiz vai me ajudar muito nas encomendas que eu tenho agora, né, da revenda, para poder fazer. Aqui eu produzi jogo de banheiro, produzi par de tapete, produzi tapete avulso, então se encaixa perfeitamente nos pedidos que eu tenho da revenda. Assim eu consigo, né, ficar mais tranquila, ter mais tempo para poder produzir aqui com as minhas sobrinhas. Então, gente, eu vou arrumar aqui a minha mesa, pois eu vou mostrar primeiro, né, as produções para vocês, depois eu vou tirar todas essas sobrinhas dos saquinhos, porque eu vou separar elas, gente. Eu vou separar por tons. Mesma coisa que eu sempre fiz, né, nos anos anteriores. Deixo tudo separado no saquinho. Os multicolor, os tons ali, né, puxado para rosa, vermelho, os tons de verde, os tons terrosos. Eu deixo tudo separado para facilitar nas minhas produções. Então, vamos começar aqui, né, pelas peças que eu produzi, pelas peças pela produção, né, que eu fiz e guardei junto com as sobras, e depois eu venho tirando aqui todas as sobrinhas dos saquinhos, né, aqui dos potes, para poder separar elas tom sobre tom, né, que eu vou estar colocando tudo dentro do saquinho separado para facilitar as minhas produções. Abri aqui, gente, esse par de tapete, que foi a primeira produção que eu fiz, que né, correspondente ao mês de fevereiro. Em fevereiro a gente começou a trazer as produções e aguardar as nossas sobras. Em janeiro a gente fez o esquenta do cofre, trabalhamos, né, o mês todo de janeiro com o esquenta do cofre, e em fevereiro a gente começou a guardar produção e sobrinhas, né, junto com as produções. Então, em janeiro, a regra seria produzir no mínimo 2 peças em combinação, janeiro não, fevereiro. Em fevereiro, produzir 2 peças em combinação com o vermelho e utilizar a base ali do momento, que né, a base retrô. O modelinho que eu escolhi para poder produzir é esse lindão aqui, que tem videoaula dele no canal da Nanda, e ele gente, com a base retrô, com Square Emily, com 2 florzinhas, né, com 2 square. Várias bases aí retrô com apenas 1 square, e essa daqui é com 2 square. Olha que lindeza que ficou. Utilizei aqui para fazer a base, eu utilizei amarelo, utilizei esse que é o geleia, se eu não me engano, cabaré, na verdade, da Barroco, o verde aqui, o verde gramado, utilizei o cru, utilizei vermelho, esse daqui é o caqui, caramelo, e a cor aqui, né, predominante, a cor escolhida, né, pra gente trabalhar no mês de fevereiro, que foi o vermelho. Então, gente, eu produzi só ali o mínimo mesmo, né,
do mês de fevereiro, que seria as 2 peças. A partir daí do mês de março, seria, né, no mínimo 5 produções para a gente poder estar fazendo para guardar. Por que que em fevereiro eu coloquei apenas 2 peças, no mínimo 2 peças, 2 produções? Porque a gente estava, né, trabalhando janeiro com o esquenta do cofre, então assim, a gente teve um prazo curto, né, um prazo pequeno para fazer ali a primeira produção, para guardar junto com as sobrinhas. Então, coloquei apenas 2 peças para não ficar tão corrido aí, né, para os participantes estarem conseguindo, né, cumprir com a regra estipulada para o mês de fevereiro, produzir 2 peças em combinação ali com o vermelho. Então, daí produzi esse par maravilhoso aqui, uma peça, né, com a base retrô, na combinação aqui com a cor predominante no vermelho. E no mês de março, as nossas produções foi em combinação com o azul, com os tons de azul. Primeira produção, né, que eu abri para mostrar para vocês, que corresponde ao mês de março, foi essas 3 peças aqui, desse mesmo modelo, nessa combinação linda aqui, utilizando os tons de azul com o detalhe aqui no amarelo. A princípio, gente, eu fiz, né, esses tapetes aqui para ser jogo de banheiro, só que eu não fiz a telinha da tampa do vaso. Por que que eu não fiz a tela? Porque eu não sabia, né, o que eu iria precisar de produção para depois da abertura do cofre. Eu não sabia se eu ia precisar de par de tapete, se seria, né, jogo de banheiro, ou então se seria tapete avulso. Então, daí eu fiz as 3 peças para ser, né, um jogo de banheiro, mas eu deixei a peça menor, que seria da tampa do vaso, eu deixei sem fazer a telinha atrás. Então, agora, o que eu preciso aqui das produções da revenda é par de tapete e tapete avulso. Então, como eu não fiz a telinha atrás, né, aqui de uma, né, dessas 3 peças, ele se encaixa perfeitamente porque eu preciso agora no momento. Então, as 2 peças maiores que eu fiz, né, aqui nessa medida que ficou mais ou menos com 67 no comprimento, 2 peças vai ficar como um par de tapete, e a outra peça, que é a peça menor, que é esse daqui, que seria, né, a tampinha do vaso, vai ser daí um tapetinho avulso, porque eu fiz ele em média de uns 63 centímetros no comprimento. Então, já fiz ali pensando, né, para se eu precisasse para jogo de banheiro, era só eu vir aqui e fazer a telinha atrás. Ou se eu precisasse para par de tapete, né, e para tapete avulso, eu já tinha as peças aqui prontinhas, que é exatamente o que eu preciso para agora, pares de tapete. Então, já tenho aqui, nessas produções, né, que eu fiz do cofre, guardando, né, as sobrinhas e as produções, eu já tenho aqui as produções que eu preciso para as encomendas que eu tenho agora agendadas, né, da revenda para poder fazer, que é par de tapete e tapetes avulsos. E olha que lindeza nessa combinação aqui de cor. Esse daqui é o modelinho Sandra Preguiçoso, videoaula do canal da Nanda, e eu utilizei aqui o cru, utilizei azul bebê, azul marinho, um detalhe aqui no amarelo, né, novamente o azul marinho, e finalizei, gente, no azul celeste. E saiu essas 3 peças nessa combinação de cor maravilhosa. E além das 3 peças que eu mostrei para vocês, eu produzi mais esses 2 tapetes avulsos. Esse daqui, gente, quem acompanhou, né, desde o início aqui os vídeos da hashtag, quem assistiu o vídeo de março da hashtag do cofre, vai lembrar que eu falei aqui que essa peça, né, agora na abertura, eu estaria desmanchando, ou então eu ia tirar ele para mim. Por que de desmanchar? Porque ele não ficou ali no tamanho padrão, né, que eu trabalho de tapete avulso. Que é, né, de 60 para cima, de 60 a 65 centímetros é o padrão que eu trabalho aqui nos meus avulsos da revenda. E esse daqui, ele até que ficou no comprimento, mas não ficou na largura. Então, né, quando eu terminei aqui essa peça, gravei o vlog de março, né, dessa produção aqui, eu comentei sobre isso, né, que é na abertura do cofre, ou eu estaria tirando esse tapete para mim, né, eu estaria desmanchando aqui essa última carreirinha do bico para poder estar aumentando ele. Ainda não sei se eu vou, né, tirar para mim, é uma cor que eu gosto bastante, azul, né, com rosa, ou se eu desmancho aqui mesmo, né, a última carreira e aumento uma carreira aqui do leque,
faço uma carreirinha a mais de leque, né? E repito aqui novamente essa última carreira aqui do bico. Aí, assim, eu já aumento, né, um pouquinho mais o meu tapete e já tenho mais um tapete avulso aqui, né, pra poder colocar pra venda, né, pra colocar ali no kit de tapete avulso. Então, um dos tapetes, né, que eu produzi no mês de março, em combinação com o azul, foi esse lindão aqui, modelinho em espiral. Aqui é o azul claro, utilizei daí, né, tons de rosa, que é o rosa médio e o pink, e finalizei daí ele no azul turquesa. E olha que lindeza que ficou essa combinação. Tá bem fácil, gente, para poder aumentar ele, né? Bem fácil mesmo, não vou precisar desmanchar tantas carreiras para poder aumentar o tamanho dele. É só a última carreira aqui, eu desmanchando, e daí, né, aumento aqui uma carreira de leque, faço o bico novamente, que eu já consigo aumentar tanto o comprimento quanto a largura aqui desse tapete. E o último que eu fiz, né, do mês de março, utilizando aqui o azul, foi esse lindão aqui, tapete avulso também. E esse daqui, gente, é o modelo Vende Sandra. A aula dele vocês encontram no canal de Passo a Passo da Ju, que também é participante aqui da hashtag. É um modelo que eu amo fazer, né? Gosto bastante de trabalhar com esse modelinho aqui, porque como não tem muito picô, é apenas um picô, é uma peça, né, bem prática para a gente poder estar confeccionando. E eu utilizei aqui o cru, utilizei o caque, né, claro, ou então o bege, né, que para algumas marcas é o bege, bem clarinho mesmo, azul royal, e esse daqui é o caque escuro. E olha que lindo que ficou essa combinação aqui, tapetinho avulso no padrão de 60 a 65 centímetros. Esse aqui deve ter ficado mais ou menos com 63, 64 no comprimento. Gente, eu acabei errando aí na sequência das cores que eu venho passando aí para vocês, que é correspondente, né, a cada mês. Mostrei aí o azul e falei que o azul, né, correspondente ao mês de março, e não é. Em março foi produção no rosa que a gente fez. Foi produção no rosa em março, abril, né, foi o azul, que é o que eu mostrei aí anteriormente. Então, aqui, gente, essas produções em rosa que eu abri aqui para mostrar para vocês é correspondente ao mês de março. Cada mês foi uma cor que eu escolhi para a gente poder estar produzindo. Fevereiro foi vermelho, março foi rosa, abril foi o azul, que eu mostrei aí, né, anteriormente para vocês. Então, eu inverti aqui a sequência das cores. E esse rosa eu produzi da mesma forma que eu produzi o azul. Eu fiz 3 peças para ser par, para ser jogo de banheiro, ou então para ser, né, tapete avulso. Deixei sem fazer a telinha da tampa do vaso, para agora, na abertura do cofre, se eu precisasse de jogo de banheiro, era só eu fazer a telinha da tampa do vaso, que eu já teria, né, jogos de banheiro disponíveis aqui. Mas como o que eu preciso agora é pares de tapete, não vou, né, fazer a telinha do tapete menor, porque ele vai ficar daí, né, como par, e a outra peça menor como um tapete avulso. E olha que linda essa combinação aqui de cor. No modelo Vende Sandra, trabalhei aqui no rosa médio, vim com o rosa bebê, o cru, novamente, né, o rosa médio, e finalizei ele no rosa bebê. E ficou lindíssima essa combinação. Esse daqui, gente, é uma das combinações que eu fiz pensando em fazer aplicação de flor. Ficaria lindíssimo eu vim aqui com algumas aplicações aqui, né, no multicolor de rosa, né, no rosa flor. Ficaria maravilhoso um jogo de banheiro desse modelo com aplicação. Mas, né, como no momento que eu estou precisando é produção de pares de tapete, esses que eu fiz pensando, talvez, né, em ser jogo de banheiro, vai ficar como par mesmo de tapete e tapete avulso. Então, aqui eu tenho, né, 3 peças na mesma combinação de cor, a diferença aqui é a questão do tamanho, que 2 é no tamanho ali padrão de mais ou menos uns 67 no comprimento, e a peça menor que ficou ali de 60 a 63 centímetros. Não vou abrir, gente, as outras peças, porque é exatamente, né, a mesma combinação aqui desse que já está aberto aqui na mesa. E para completar a minha produção ali, né, de 5 peças em combinação com o rosa, eu fiz aí esse par de tapete em degradê, utilizando o rosa bebê, rosa médio e o pink. Olha que lindeza que ficou essa combinação aqui de cor.
Combinação em degradê não tem erro, né? Utilizando ali tom sobre tom, é uma forma, né, de distribuir as cores mais fáceis que tem pra gente poder trabalhar, porque não tem erro. Vai fazer ali um degradê de tons de azul, fica maravilhoso, de tons, né, de amarelo, tons de verde, tons terrosos, não tem erro trabalhar assim, tom sobre tom, né? Trabalhando em degradê. E olha que perfeição que ficou essa combinação aqui de cor. E a base, olha, a base tendência, e não utilizei multicolor para fazer aqui a florzinha. Utilizei barbante comum, que é o rosa médio, e aqui, né, o verde que foi usado para passar aqui na base, né, é o verde babosa da Barroco. Então, gente, essa produção aqui do rosa é correspondente ao mês de março. O azul, né, que eu já mostrei para vocês, é correspondente ao mês de abril. E no mês de maio, a gente fez produção em tons terrosos, utilizando ali, né, os tons de marrons. Esse daqui, gente, é uma peça que já estava parada aqui no ateliê há muito tempo sem finalizar. É uma das peças, né, que eu dei início na hashtag do cofre do ano retrasado, se eu não me engano, e não terminei ela, né? Ficou aqui parado por muito tempo aqui no ateliê e peguei, né, para poder estar finalizando aqui nas produções do cofre, correspondente ao mês de maio, que é em tons terrosos. O tapete sai da crise utilizando sobrinhas mínimas de barbante aqui no início, só que na parte, né, final, que foi a parte que eu finalizei aqui, né, o tapete, que eu utilizei aqui uma sobra maior, né, do marrom café para poder finalizar ele. Mas aqui, gente, todo, né, esse meio aqui do tapete foi sobrinhas mínimas de barbante que eu peguei para poder fazer, né? Todas elas em tons, né, de marrom. E olha que lindo que ficou esse tapete. Ficou excelente, né, o tamanho. Ele passou de 70 centímetros. O bico, eu trabalhei esse bico aqui, um bico mais trabalhado, né? É o falso bico russo, né, que o pessoal, as artesãs aí, né, costumam chamar, né? Falso bico rendado, na verdade. Mas ele é muito fácil de fazer. E olha que detalhe lindo que dá aqui, né, na peça. Então, olha, é uma excelente... um excelente modelo, né? E uma forma de distribuir aqui as cores para a gente trabalhar com as nossas sobrinhas aqui do cofre. Aquelas sobrinhas que tem ali 10 gramas, 20 gramas, que a gente não sabe, né, o que fazer com elas, além de square, além de flor, né, de base tendência, dá para separar tom sobre tom e trabalhar essa peça, né, esse modelo aqui, utilizando tom sobre tom. E olha que lindo que ele fica. Esse daqui é um que eu não sei se eu vou colocar para venda ou se eu vou, né, estar tirando ele para mim. Eu tenho certeza que vai ser fácil para poder vender, mas é uma peça que eu gosto bastante de utilizar, né? Eu gosto de usar tapete redondo, assim, grande, aqui em casa, né? E principalmente, assim, em cores mais escuras. Toda a minha produção, gente, está sem arrematar ainda. Eu não deixei elas arrematadas. Então, agora, né, vou estar arrematando, vou estar separando o que vai, né, para as encomendas da revenda e os que eu vou estar postando para venda aqui. Vou deixar tudo separadinho para poder estar arrematando essas peças. E além do tapete redondo, né, o tapete sai da crise, todo em tons terrosos, eu trabalhei mais 4 peças. Dessas 4 peças, né, eu trabalhei aqui esse par. Esse daqui é o tapete Gisele, né, o tapete prático Gisele, tenho aula dele aqui no canal. E eu trabalhei ele utilizando aqui o marrom café, o bege e um detalhe, né, uma carreirinha no cru. E olha que combinação linda que ficou essa daqui, né. Esse daqui com certeza vai entrar ali para os pedidos da revenda. É uma combinação que sai muito bem, tanto ali, né, para revenda, quanto se eu for postar para vender para as minhas clientes que compram, né, no varejo. É um dos primeiros que vai sair, gente. Combinação assim, usando, né, os tons de marrom, fazer e vender. Sai muito bem para mim essa combinação aqui. E olha que lindeza, né, que ficou. Comecei com uma cor mais escura, que é o marrom café, e finalizei ele na cor, né, aqui mais clara, que é o bege. E a minha quarta peça, produzida utilizando aqui os tons terrosos, né, é o mesmo modelinho, que é o Prático Gisele, aula aqui no canal. E eu utilizei aqui o telha, e eu utilizei o marrom claro, que é, né, esse lindão aqui, e uma carreirinha aqui no cru. E olha que perfeição que ficou nessa combinação aqui também.
com o telha, né? Telha ou então ferrugem. Eu acho, gente, que esse daqui é o telha e esse daqui é o ferrugem. Ou então invertido, né? Esse é o ferrugem e esse daqui é o telha. É a cor, né? Que eu sempre confundo aí, nunca sei, né? Diferenciar uma da outra. É essa cor aqui, né? O telha e o ferrugem. Mas ficou muito bonito aqui essa combinação também. E a última peça, utilizando aqui os tons terrosos, foi esse lindão aqui. Que é, gente, um dos tapetes que eu acho, né, que eu vou desmanchar para poder aumentar também. Ele deu ali o padrão certinho, mas olhando ele assim, ele parece um tapete pequeno. Então, né, para cliente, né, não ter aquela visão ali da peça pequena, eu vou, né, estar diminuindo não, né, desmanchando e aumentando aqui uma carreira nele. Não preciso desmanchar até chegar aqui nessas carreirinhas, né, para poder aumentar. É só desmanchar essa última carreira aqui, fazer mais uma carreira de lequinho e volto, né, e faço novamente aqui essa última carreira do bico, que eu já aumento aqui o tamanho dele. E é uma combinação que ficou muito linda, usando aqui o cru, o nude, esse daqui é o nude da Eco Espago, e o chocolate, e esse, né, que é o verde oliva. Então, não tem problema nenhum em ter, né, que desmanchar ele para poder aumentar. Por que que eu não fiz isso antes? Por que que você já não fez isso, Bia, quando você terminou a sua peça, antes de gravar ali o vídeo, né, correspondente ao mês? Esse daqui é o mês de maio, produção, né, correspondente ao mês de maio. Por que que eu já não desmanchei e já refiz aqui, né, aumentei ele? Porque, gente, eu fiquei naquela dúvida se seria peça que eu ia tirar para mim, ou então, né, se eu ia estar colocando para venda. Não uso, né, peças com o cru aqui em casa no chão, mas é uma peça que eu posso utilizar para colocar na minha mesa, para colocar em cima do micro-ondas, em cima da geladeira, em cima do forno. Então, ficou pequeno, eu vi que ficou pequeno quando eu produzi ele, mas, né, como eu não quis, né, estar desmanchando, eu deixei ele assim, porque daí eu poderia estar tirando para utilizar aqui em casa. Então, não sei ainda se vai ser uma peça, né, que eu vou desmanchar para poder aumentar. E quero, né, sempre que eu trabalho aqui na hashtag do cofre, eu sempre faço peças para mim aqui também, para todo ano, né, eu ter pelo menos uma peça que eu produzi no cofre aqui para minha casa. Então, esse eu não desmanchei, não sei ainda se eu vou. É igual aquele azul com o rosa que eu mostrei no início para vocês. É uma peça que eu também não tenho certeza ainda se eu vou estar desmanchando, né, para aumentar o tamanho, né, ou se eu vou estar tirando para mim poder estar utilizando aqui em casa. E o último mês, guardando produções e sobrinhas, é o mês de junho. Já trouxe aqui o vídeo para vocês do nosso último guardado, da minha última, né, da minha última produção aqui para guardar no cofre, que é exatamente essas peças maravilhosas aqui. Eu acho que foi a produção que eu mais amei fazer, foi essa última produção em combinação com o amarelo, gente. Eu amei fazer essas peças. Eu produzi 3 pares de tapete. 2 desses pares se encaixaria na produção ali do mês, né, de tons terrosos, que é os outros 2 que eu vou mostrar para vocês, que eu fiz, né, combinação de marrom, ali tons de marrom com o amarelo. Esse daqui, gente, é o tapete prático Gisele, só que eu fiz ele, o início com, aqui, né, o início utilizando multicolor. Então, daí dá aquela aparência, né, de eu ter utilizado uma outra base aqui no início para fazer ele, mas não, é exatamente como eu gravei a aula. A única diferença é que nas primeiras carreirinhas aqui eu usei, né, multicolor para fazer, para ficar ali, né, com a base colorida no início, parecendo uma base de flor. Utilizei aqui, então, os tons de amarelo, que é o amarelo canário, amarelo ouro e o amarelo bebê. As carreiras aqui iniciais no cru, a base eu utilizei o raio de sol da Barroco e esse verde aqui é da Multi Arts. Segundo par de tapete, utilizando aqui os tons de amarelo com o marrom café. Então, aqui, né, a cor predominou aqui, gente, tanto os tons, né, de amarelo quanto o marrom café, que é a cor mais forte. Aqui nos tons de amarelo, eu utilizei amarelo bebê, amarelo canário, amarelo ouro e o mostarda. Marrom café. Aqui os square, eu utilizei marrom café no miolinho. Esse amarelo aqui é o raio de sol, né, da Barroco. E o verde aqui é o verde folha. Esse daqui, gente, é um tapete, né, tapete oval com o bico Sandra. Não tem aula dele, assim,
exatamente, né, desse modelinho aqui. A base aqui, né, pode-se dizer que é a base do tapete Juliana, com o bico aqui do tapete Sandra, um bico que a gente utiliza bastante na revenda, por ser, né, um bico prático, um bico rápido de fazer e que fica lindo aí também, né, nas nossas produções. E o último par produzido aqui, né, em combinação com o amarelo, esse lindão aqui, que é o tapete Sandra Preguiçoso. Aqui eu utilizei tons de marrom com os tons de amarelo. Utilizei 2 tons de amarelo, que é o amarelo ouro e o amarelo bebê, e também 2 tons de marrom, que é o marrom café e o chocolate. Olha que lindo, gente. Essa combinação aqui vocês já viram bastante aqui no canal e vão continuar vendo, porque as minhas clientes amaram aí essa combinação aqui de cor com o amarelo, né, os tons de amarelo, com os tons terrosos, que é o chocolate e o marrom café. Então, mostrei para vocês as peças que eu produzi aí durante esses 5 meses para poder estar guardando junto com as sobrinhas. Agora, gente, eu vou colocar as minhas sobrinhas todas aqui em cima da mesa para mostrar, né, para vocês e para poder estar separando. Como eu disse aí para vocês, eu vou separar elas todas, né, assim por tom. Vou colocar os vermelhos separados, os tons de rosa tudo junto, ali os tons, né, de lilás, que é o lilás, o violeta, o roxo, vou colocar tudo separado, tons de marrom, os multicolor, para facilitar para mim poder, né, estar produzindo com essas sobrinhas. Coloquei, gente, todas as sobrinhas aqui em cima da mesa. Eu só não abri o saco dos multicolor, olha só, eu não abri ele, né, porque os multicolor já vinha, né, colocando ele separadinho. Tem alguns aqui pelo meio ainda, que é correspondente do mês de junho, que eu não coloquei, né, no saquinho. Aí depois eu vou estar separando eles para colocar aqui. Acho que esse daqui eu nem vou abrir, porque aqui já tá cheio. Aí eu coloco, né, os outros em um outro saquinho, ou então até mesmo tiro, né, esse daqui também daqui e coloco em um saco maior para deixar os multicolor tudo junto, né, em um saquinho só. O interessante seria eu colocar eles dentro de um pote ou então dentro de uma caixa para ficar melhor, né, mais fácil ali, para mim ter uma visão melhor, né, do que eu tenho de multicolor. Mas conforme eu for pegando para trabalhar, daí eu vejo certinho onde que eu vou colocar. Então, não abrir, né, o saquinho dos multicolor. O branco também, que também é correspondente, olha, ao mês de junho, né, o meu guardado de junho. Não tirei daqui, porque, olha, não vou, né, nem tirar. O branco, né, a gente não pode tá arriscando, né, tanto com ele, porque suja muito fácil. Então, esses daqui é os que eu guardei do mês de junho, e aqui pelo meio tem branco também, que depois daí eu vou separar e vou colocar ali dentro. Então, olha só, foram 5 meses guardando sobrinhas e guardando produções. O que eu consegui guardar durante esses 5 meses são essas sobrinhas que vocês estão vendo aqui na mesa. Eu acho, gente, que não tem mais do que eu guardei o ano passado. O ano passado foram mais de 13 quilos de sobrinhas, só que foi 7 meses, né, guardando. E esse ano a gente guardou apenas por 5 meses. Mas eu acredito que, no mínimo, né, pelo menos uns 10 quilos aqui deve ter. Acredito que sim. Então, foram 5 meses guardando, sobrinhas de até 80 gramas e cada mês uma sobra maior de 200 gramas. Olha só. Essas aqui são as sobras maiores, né, que eu guardei durante 5 meses, uma por mês. 4 no cru e uma apenas no azul, aquele ali é o azul petróleo. Dei, né, preferência para guardar o cru, porque é uma cor que eu uso bastante e uma cor que facilita para mim, né, para poder estar fazendo as combinações de cores. Então, agora, o que eu vou estar fazendo? Vou separar tom, né, aqui todos os tons de rosa, todos os tons de lilás, os tons terrosos, vou guardar tudo separadinho para facilitar para mim poder estar trabalhando. Eu vou colocar o celular no suporte, gente, para gravar aqui um pouquinho, né, a parte, né, que eu vou estar separando aqui essas sobrinhas. Vamos ver se vai dar um ângulo legal, né, no suporte para vocês separar elas, né, junto comigo. Mas olha, gente, tem sobrinha aqui para poder produzir, hein? Muita, muita sobrinha. E tenho ainda, né, muitas sobras aqui no ateliê, cones abertos, sobrinhas, cones de sobrinhas para novelar, sobrinhas já noveladas. Eu tenho uma caixa
organizadora cheia de sobrinha. Na prateleira ali também tem uma parte que tem bastante sobrinha novelada. Então, eu tenho, né, muita sobra aqui no ateliê para trabalhar. Mas as produções do cofre, essa etapa, né, que a gente vai dar início agora nas produções, vai ser apenas com essas sobras que vocês estão vendo aqui em cima da mesa. Eu não vou, né, estar agregando cone fechado para trabalhar junto aqui com essas sobrinhas. O único que talvez eu possa estar agregando é o multicolor que eu disse aí no início do vídeo, que as participantes poderá, né, estar agregando um cone de multicolor. Para quem não conseguiu guardar ali sobrinhas de multicolor, principalmente do verde, olha só. Não tem muito verde aqui, gente. Não tenho, né, muito verde aqui no saquinho. Então, pode ser que eu agregue um cone ali do multicolor, né, de verde, para utilizar aqui nas minhas produções. Mas, por enquanto, né, eu não vou estar agregando, porque o que eu tenho aqui já de multicolor, né, já dá para mim poder dar início a várias produções aqui do cofre das sobrinhas 2026. Então, vamos junto comigo separar aqui essas sobras. Separei aqui todas as sobrinhas, coloquei, gente, tudo separadinho, né? Os tons aqui, olha, eu coloquei os tons de laranja com os tons de amarelo. Aqui está todos os multicolor, troquei de saquinho, né? Peguei um saquinho maior para colocar os que já estavam ali separado, né? No saquinho, junto com os outros que tinha aqui no meio ainda das sobrinhas. Aqui está todos os tons de verde. Aqui tem verde água, verde jade, verde bandeira. Tem esse verde aqui que é um verde neon. O campeão, né, de todos os anos, que é a cor que eu mais guardo, né, é os tons terrosos. Aqui tem bege, marrom café, chocolate, caramelo, tem ferrugem, tem telha aqui também. Tons de azul. Olha só, azul não tem muito. É uma cor que eu uso bastante, mas em comparação com do ano passado uma cor assim que eu senti bastante falta em ter guardado foi o azul. E esse ano, olha, deu uma quantidade boa aqui de tons de azul, que tem azul bebê, azul royal, azul marinho, tem azul turquesa, tem azul petróleo. Nesse daqui eu coloquei vermelho, salmão, melancia e bordô. O vermelho também, olha, tem uma quantidade boa aqui de vermelho. O salmão também tem bastante. Aqui está o cru, todas as sobrinhas de cru, as sobras maiores também, as sobrinhas menores, né, do cru, coloquei tudo aqui junto. Esse daqui, esse saquinho tá os tons de preto, né? Preto é o mesmo de sempre, né? Não tem tons de preto. Mas aqui eu coloquei o preto, coloquei o cinza, grafite, né, o chumbo. Nesse daqui tá o branco e aqui é os tons de rosa, rosa bebê, rosa médio, tem o pink, tem rosa neon, tem rosé aqui também. Nesse daqui, olha que eu não mostrei, né, aqui tá os tons de lilás, que é lilás, roxo, tem violeta. Então aqui é os tons, né, puxado para os tons de lilás. Então eu coloquei assim tudo separadinho, porque fica mais fácil daí para mim trabalhar. Ah, eu quero fazer uma peça em combinação com o amarelo e laranja. Então, já tá separado aqui os tons de amarelo e os tons de laranja. Facilita, né, na hora de estar produzindo. Tem meninas que já veio fazendo, né, essa separação desde o primeiro vídeo, guardando as sobrinhas. Mas eu gosto de deixar
para separar as minhas na abertura do cofre. E daí, né, eu tenho aquela surpresa, poxa, guardei pouco de tal cor. Ou então, né, nossa, guardei bastante do vermelho, guardei bastante ali do rosa. Ah, ficou faltando tal cor ali que eu uso bastante, né? Vamos colocar aqui como exemplo os tons terrosos. Nossa, os tons terrosos é o que eu mais uso e é o que eu menos guardei. Então, eu gosto de ter essa surpresa aqui na abertura do cofre. Eu estou, assim, bem contente com a quantidade aqui que eu guardei de cada cor. Tô bem contente mesmo que aqui, né, eu tenho várias cores em quantidades grandes, que vai dar para mim fazer várias combinações lindíssimas aqui com as sobrinhas que eu guardei. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou pesar todos esses saquinhos aqui, todas essas sobras, né? Vou marcar aqui no caderno para mim ver fazer, né, a soma total para ver quanto que eu guardei aí durante esses 5 meses de sobrinhas. Pesei, gente, todos os saquinhos, marquei ali no caderno. Em tons terrosos, eu guardei 2 quilos 448 gramas. No vermelho, né, salmão, bordô, aqui, né, o melancia, foi um total de 1 quilo 368. Os tons de verde deu um total de 1 quilo 330. Tons de amarelo com os tons de laranja deu 1,320. O cru deu 1 quilo 294 gramas. Deixa eu ver, o branco deu 660 gramas. O rosa, gente, os tons ali de rosa, deu 1 quilo 258 gramas. Tons ali, né, de cinza, o grafite e o preto, deu 786 gramas. Tons de azul, deu 876 gramas. E os multicolor, deu 1 quilo 822 gramas. O peso total, gente, o peso total me surpreendeu. Deu 13 quilos 912 gramas de sobrinhas para mim poder, né, estar produzindo nessa segunda etapa da hashtag do cofre das sobrinhas 2026. Guardei mais ou menos a mesma quantidade que eu guardei o ano passado. O ano passado foram 7 meses guardando sobrinhas, deu mais ou menos uns 13,5 quilos. Esse ano, né, foi 5 meses apenas guardando e eu consegui praticamente guardar a mesma quantidade que eu guardei o ano passado. E eu estou, assim, bem feliz mesmo com a quantidade que eu guardei. É muita sobrinha mesmo, sobrinhas mínimas. Agora, né, começa ali a etapa que a gente fala que é a etapa do desespero. O primeiro vídeo de produção a gente fica perdida, sem saber o que fazer, sem saber como utilizar aqui essas sobrinhas. Mas quando a gente começa a produzir, as ideias começam a surgir, as inspirações vêm e começa a sair trabalhos maravilhosos com essas sobras. Então, está feito aqui a abertura do meu cofre de 2026. Mostrei, né, todas as sobrinhas para vocês, a quantidade que eu guardei, 13 quilos 912 gramas, e mostrei também as produções que eu fui fazendo durante aí esses 5 meses e guardando aqui junto com as sobras. Fiquem ligadinhas aqui no canal das participantes da hashtag, porque vai vir muitas inspirações aí para vocês e muitas dicas para vocês estarem utilizando as sobrinhas mínimas que toda artesã tem no seu ateliê. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.